Caríssimos espíritas, bom dia. Eita, tem pouca gente aqui hoje, mas o som tá bom, tá forte. Vamos para os recadinhos. Antes vamos pedir a Jesus, nosso mestre, né, que nos ilumine nessa manhã tão bonita de domingo, manhã um pouco fria. Eu acho que vai continuar frio o dia inteiro, mas que Jesus nos envolva e que faça que aprendamos sempre um pouco mais a cada vez que nós viemos, que a gente vem aqui no Luiza de Abreu, todos os domingos, né? Temos uns recadinhos, aqueles mesmos de sempre, né? Mas a gente precisa reforçar. São os livros à venda, há dois livros por R$10. Temos as doações de roupas, doações de cobertores. Nessa época do frio é muito bom, tem muita gente que precisa, tá? Gente, cadeira de roda que você tem na sua casa, andador, aquelas cadeiras de banho, né? Você não precisa mais? Pode doar que a gente aceita, viu? Porque tem muita gente que vem aqui no centro procurar, entendeu? Cadeiras de roda, muita gente que precisa e que não tem condições de compra, né? Entendeu? A palestra é transmitida, como se diz, o que a gente faz aqui está tudo na rede social, tá? Se você procurar lá no Instagram, no Facebook, do Luiza de Abreu, você vai achar tudo que acontece na semana. Não as palestras só de domingo, mas de toda semana está lá, tá bom? Informações está no blog, às vezes você quer saber quem é que vai fazer a palestra na sexta, no domingo, na quarta, tá lá no blog, tá bom? Para quem vem pela primeira vez, eu acho que não tem alguém que vem pela primeira vez hoje aqui? Eu acho que não, né? E a gente sempre tem, né, temos o DEPOI, que nos ampara, primeiramente, pela pessoa que chega no centro com, né, apavorado, querendo uma palavra amiga, querendo alguém que o escute, né? Então, a gente tem um atendimento fraterno, tá? Tem que chegar um pouquinho antes, até as 8h30, para ser atendido, tá bom? Vamos a 1 minuto de sabedoria. Página 212 do Minuto de Sabedoria. Não se queixe do abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise da sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Tem um ditado que diz que o humano não foi feito para viver sozinho, né? Entendeu? Isso aí sempre está, como se diz, desde os primórdios da vida, o homem sempre precisou de outro homem ou de uma outra espécie animal para sobreviver, né? Então, o que diz aqui o ensino de hoje, do Minuto de Sabedoria, é que se você achar que está abandonado, então procure, né? Procure ajuda. E a melhor ajuda para quem está abandonado é procurar ajudar alguém, né? Entendeu? Você vai em algum lugar que você pode fazer uma caridade, ajudar numa distribuição, até uma palavra amiga a alguém que está precisando é uma caridade, tá bom? Hoje nós vamos contar com a presença do Marcelo Lúcio, né, Marcelo? Vai fazer uma palestra lindinha para nós. Tá bom? Por favor, Marcelo.
Vamos lá. Bom dia. Senti a energia vindo, que bom, que bom. Que a doce paz e o amor fraterno do Mestre nos acolha agora e sempre. Gratidão por estarmos aqui juntos. Obrigado por mais um convite. Sempre que convidado, na medida do possível das agendas, estou aqui no centro. Já faço a casa, uma das casas que guardo no meu coração. Vamos lá, o tema de hoje, comunicabilidade dos espíritos. É um tema que nós estamos trabalhando em vários centros aí que fazemos nossos trabalhos, e eu acho um tema interessantíssimo para discutirmos aqui, nesta bela manhã de domingo, ensolarada. Vou iniciar aqui com as palavras trazidas no livro Minuto de Sabedoria, quando foi mencionada a importância de nós fazermos esse trabalho voluntário, esse desenvolvimento do altruísmo junto às pessoas que estão à nossa volta. É muito natural, nos dias de hoje, nós vivemos naquela questão muito do egocentrismo, do egoísmo. Quando a gente pensa a palavra egoísmo, ela tem uma construção, quando a gente entende, por exemplo, o ismo da palavra, ego é eu, né? E o ismo, ele traz um caráter aí de doutrina, como por exemplo, quando nós falamos cristianismo, é a doutrina do Cristo, budismo, a doutrina do Buda, espiritismo, a doutrina dos espíritos. Tanto que a gente fala a doutrina dos espíritos. E quando a gente fala egoísmo, é a doutrina do eu. É quando nós nos preocupamos muito com o que nós queremos, com os nossos objetivos, nossos propósitos, nossas angústias, nossos desejos, a nossa felicidade. Só que a gente esquece que naturalmente nós estamos ligados, todos nós, juntos, na nossa família, um núcleo menor, importantíssimo, como a doutrina explica em diversos cenários, em núcleos maiores, onde nós moramos, no nosso bairro, nosso local mais próximo, na cidade, no estado, no país e no mundo. Nós estamos sempre ligados. O Jung, né, e a Joana e o Divaldo, quando eles fazem aquela série psicológica dos livros do Divaldo, e a Joana explica que o Jung foi um dos psicólogos que mais se ligou a valores do plano espiritual, nas ideias que ele traz da sombra, do self, do ego. E quando ele menciona que nós temos aquele consciente coletivo, é porque realmente a nossa mente, ela se interliga com todos que estão à nossa volta. E isso já traz diretamente essa reflexão que foi mencionada no livro Minuto de Sabedoria e diretamente ligado à nossa conversa de hoje. Quando nós estamos no ambiente, naturalmente nós nos conectamos, querendo ou não, com as pessoas que estão à nossa volta. Pode perceber, se você está num ambiente onde as pessoas começam a usar palavras mais deselegantes, vamos dizer assim, naturalmente você começa, com o passar do tempo, também se tornar uma pessoa deselegante. O contrário também. Quando você percebe pessoas que estão mais carinhosas, altruístas, solistas com o próximo, você também começa naturalmente a ter o mesmo padrão, o mesmo desenvolvimento mental. E quando nós nos preocupamos com o próximo, como foi mencionado de forma brilhante pelo nosso amigo, naturalmente a gente vai começando a entender a dor das pessoas que estão numa condição mais difícil que nós, com condições difíceis na nossa sociedade,
nós vamos entendendo qual é o nosso papel aqui no mundo, como espíritos encarnados. Quando nós temos o Espiritismo como uma filosofia de vida e Jesus como nossa referência, o Espiritismo traz toda a filosofia do Cristo como base das leis morais da doutrina. E quando nós entendemos que o espírito de maior elevação, de maior escola espiritual, que aqui encarnou, ele não veio para ser servido, ele veio servir e demonstrou isso, não só em palavras, mas principalmente em atitudes. E que se nós nos definimos como cristãos, naturalmente nós temos que entender o convite que ele nos fez, de se realmente servirmos, como está aqui no Minuto de Sabedoria. E naturalmente quando vamos servindo, não só preocupado com os nossos objetivos, nossos propósitos, nossos desejos, a nossa felicidade, que aí é o desenvolvimento da doutrina do eu, do egoísmo, nós vamos sim aceitando o convite de Jesus. Quando ele menciona, ama a Deus como primeiro mandamento e ama o próximo como a ti mesmo. E é entender no próximo todas as dores, angústias, necessidades, desejos, felicidade dele também, das pessoas que estão à nossa volta. E como está na doutrina espírita, que o egoísmo é uma das piores chagas da humanidade, nós aqui, que somos espíritos que um dia, em determinado momento, lá no plano espiritual, cada um na sua morada espiritual, nas muitas moradas na casa do Pai, em algum momento lá nós decidimos encarnar. E encarnamos, estamos aqui. E segundo a doutrina espírita também, o nosso objetivo principal da encarnação é elevação espiritual. Eliminarmos os vícios e constituirmos virtudes. Falo dos vícios morais, o orgulho, vaidade, egoísmo. Vamos eliminando gradualmente e vamos elevando. Sendo mais caridosos, mais pacientes, tolerantes, humildes. Quando a gente pega exemplos como Jesus, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, e muitos outros, que aqui a gente pode... A lista é gigante. Mas nós percebemos a característica desses seres, pessoas humildes, tolerantes, que pensavam no próximo. E aí que vem a relação que nós vamos trazer hoje. Que somos espíritos, estamos encarnados. Mas quando nós decidimos encarnar, nós não encarnamos de forma aleatória, assim, como estávamos lá no plano espiritual e falamos, poxa, acho que eu vou encarnar. E vai e encarna. Não é tão simples assim. Nós fazemos uma programação reencarnatória. A reencarnação é um processo rico. É como se nós nos matriculássemos num curso. E nós viemos para esse planeta escola, para aprender. Só que a gente não vem sozinho. Amigos espirituais, mentores, professores, e toda uma estrutura do plano espiritual estão nos acompanhando. E ficam torcendo, vibrando, inclusive ajudando nós nessa missão. Missão. Eu falo missão porque realmente é uma missão. Certa vez aconteceu uma situação que eu já contei em vários centros isso, eu acho, e lá eu percebo que eu realmente sou uma pessoa que tem muito que evoluir ainda. O meu egoísmo ainda fala alto, né? Eu estava fazendo uma aula do curso eu sou lá da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a gente estava fazendo uma aula no curso Livro dos Espíritos. É um curso bem interessante, inclusive é aberto agora, depois da pandemia, a gente colocamos ele nas redes aí, então está até online agora, quem quiser. É um curso cíclico, ele não tem, pode entrar a qualquer momento, porque
A gente vai da questão 1 até a questão 1019. Depois, quando acaba, volta. Esse curso você deve ter girado o Livro dos Espíritos várias vezes já. Eu estava fazendo uma aula, era presencial. E era sobre essa questão das nossas missões aqui na Terra. E na discussão eu falei, todos nós somos missionários. Aí um rapaz lá do fundo levantou a mão e falou, Marcelo, não somos missionários não. Nós somos tarefeiros. Aí eu falei, é semântico, né? A palavra tarefeiro, missionário. Aí ele, não. Aí ele falou, tarefeiro, missionário é Chico, Madre Teresa, Gandhi, Eurípides Barçanufo. Nós somos tarefeiros. Eu não concordei, né? Mas aí, sabe quando eu percebi que a gente ia ficar numa discussão, uma sala cheia, igual essa sala que está aqui, e a gente ia ficar eu e ele numa, né? Eu falei, bom, eu continuo achando que é semântico, mas tudo bem. Vamos lá, continuei. Acabou a aula. Nós éramos um grupo de 4, 5 educadores que montam a equipe. E sempre no final tinha vibrações e prece. Final. Mas antes tinha a palavra do mentor. Então um de nós ia lá e, mediunizado, passava a palavra do mentor. Eu já estava sentado, eu lembro, foi a Ângela que chegou aqui, e ela recebeu a palavra do mentor. Quando o mentor chegou para explicar, ele já começou assim, deu lógico, né? Deu boa noite, agradeceu a todos, e falou, vocês têm entendimento superficial do que é ser missionário. Todos nós somos missionários. Eu estava lá e fiz, toma. Aí que eu percebi que eu era... Não. Aí que eu percebi que eu era... Assim, que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, sabe? Eu gostei tanto de estar com a razão, né? Me deu um negocinho... Assim, eu falei, toma, né? E o mentor do trabalho falou, todos nós somos missionários. Vocês têm pequenas definições do que é ser um missionário. Todos nós somos. Uns com grandes missões, realmente. Como Chico Xavier, 400 livros, acolheu mais de milhares de mães, através de suas cartas e etc., psicografadas, Eurípides Barçanufo, e outros milhares e milhares de grandes avatares da humanidade. Não só no espiritismo, diversas religiões. Esses são grandes missionários, que já vêm preparados. Outros, não tão preparados quanto esses missionários maiores, também vêm com pequenas missões. De cuidar da família, de fazer um pãozinho na padaria, aquele padeiro que faz aquele pão. Quando ele vai fazer o pão, ele não faz o pão só para vender simplesmente um pão. Ele faz o melhor pão do mundo. Por quê? Porque eu vou vendê-lo, estou fazendo com o meu coração para atender a todos, para alimentar seres humanos. Ele está servindo, ele está sendo um missionário. Então todos nós temos pequenas missões. E quando a gente pensa nesse cenário, nós entendemos aí que todos nós somos espíritos, todos nós aqui viemos para evoluir, e todos nós estamos aqui aprendendo. Mas como que a gente aprende? Servindo. Servindo a Deus. E como que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. Porque todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. E aí vou além, não é só nós, seres humanos. Os animais, as árvores, plantas, o planeta, o universo. Quando a gente percebe que todos nós temos esse poder transformador, olha a responsabilidade que dá. E a gente percebe que só porque tomei uma fechada no trânsito eu vou ter que ficar deselegante com o irmão. É pequeno, não é?
é pequeno. E a gente começa a perceber essa relação. E quando a gente fala do tema de hoje, entrando nele agora de forma mais profunda, mais aprofundada, da comunicabilidade com os espíritos, reparou que essa relação, ela se dá numa comunicação entre nós, seres encarnados com seres encarnados, que somos espíritos, ambos encarnados. Mas lembra quando a gente falou que nós lá no plano espiritual decidimos aqui encarnar? Uma pleide de espíritos, amigos, espíritos mentores, professores, que estão lá vibrando por nós e torcem pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. E além de torcer e vibrar, nos ajudam. Nos ajudam. Como? Através de inspiração, através daquele contato mais íntimo, através do sonho, por exemplo, na emancipação da alma, quando nós estamos no nosso descanso corporal, o espírito não descansa. E é no sono que às vezes a gente fala, poxa, sonhei com meu avô. E ele falou para eu continuar no meu trabalho, porque eu sei que está difícil, mas ele me deu um abraço tão carinhoso e falou que a gente está junto. E é para eu persistir. Você sonhou com o seu avô. Quando a gente fala do sonho. Você sonhou com aquele familiar, espírito familiar. Mas na realidade você teve um contato espiritual com ele. A gente fala na doutrina espírita que teve a emancipação do corpo, que está lá no repouso na cama, mas o espírito viaja, ligado ainda no corpo, porque nós estamos encarnados. Mas nós vamos sim para essas muitas moradas na casa do Pai, e fazemos essa comunicabilidade com os espíritos. Quando a gente fala da comunicabilidade, muitos entendem que essa comunicação com os espíritos só se dá nos centros espíritas, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, ou até nos templos e igrejas evangélicas, quando a gente percebe que eles também falam em línguas diferentes, em línguas estranhas, como eles mencionam, similar a como aconteceu lá com os apóstolos, quando começaram a falar em línguas estranhas, na Pentecostes. Por isso que nós temos as igrejas pentecostais, porque aquele momento que eles receberam, como eles mencionam, o Espírito Santo, e foi um momento interessante, porque foi um momento até ímpar no desenvolvimento do cristianismo. Jesus tinha acabado de desencarnar, e ele retornou em corpo perispiritual para os seus discípulos, para demonstrar que a morte não existe. Mas imagina a situação deles, que já não estavam mais com o Mestre presente como estavam acostumados a andar e peregrinar com ele a todo momento junto. Ele tinha partido. E eles entenderam que ele ainda estava vivo, porque ele retornou em corpo perispiritual. Mas já não estavam com aquela presença constante como era anteriormente. E quando acontece o Pentecoste, que é um período depois da Páscoa, onde as tribos judaicas se reúnem para comemorar a festa da colheita, naquele momento nós temos diversas tribos que se reencontram e elas têm dialetos diferentes. E naquele momento os discípulos estavam lá e eles quiseram levar a palavra de Jesus. E eles começam a falar em línguas que eles não conheciam, mas eles conseguiam transmitir a palavra de Jesus, que é a lei de Deus, para todos, mesmo não conhecendo o dialeto, mas os espíritos santos que o acompanhavam nessa senda evolutiva propiciaram essa condição mediúnica para eles. Então, quando a gente percebe que
a mediunidade, essa ligação com os espíritos, sempre ocorreu ao longo de toda a história da humanidade, sempre. O Espiritismo vem apresentar para nós, e é aí que eu vejo a grande cereja do bolo que Kardec coloca, ao apresentar esses fenômenos, não mais agora, pelo entendimento do sobrenatural, do esotérico, do místico, mas de forma natural. Antes da doutrina, esses fenômenos espirituais eram vistos de forma sobrenatural, além do natural. E Kardec, quando ele apresenta a doutrina espírita de forma filosófica com o Livro dos Espíritos, de forma científica com o Livro dos Médiuns, ele categorizando os tipos de mediunidade, como que ocorre o processo, explicando, e futuramente também Chico Xavier com seus livros Mecanismo da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, apresentando de forma científica o processo, e cada vez mais abrindo campo para a ciência também adentrar por essa senda, nós percebemos que não podemos mais entender esses fenômenos de forma sobrenatural, mas sim de forma natural. Como a gente percebe nos fenômenos da energia elétrica, da energia térmica e etc. Os fenômenos mediúnicos também são naturais. É que nós ainda não entendemos de forma acadêmica o processo, mas que é natural é. Falar que é sobrenatural é como se nós falarmos que existe algo necessariamente além de Deus. Porque se Deus criou tudo que existe na natureza, Deus é o criador de tudo, então tudo é natural. A questão aqui é que alguns fenômenos nós conhecemos, e outro ainda não conhecemos, mas conheceremos. No século X, século XI, século XII, não conhecíamos energia elétrica. E hoje uma criança de 4 anos de idade já acende um interruptor e liga uma lâmpada. Um dia nós conheceremos os fenômenos espirituais de forma científica, tecnológica. Hoje ainda flertamos entre um pouco uma questão de fé, de entendimento sem compreender, mas acreditando. Mas em breve vamos entender o processo como Jesus entendia quando curava. Quando Jesus curava, fazia suas curas, Jesus estava ciente do que estava fazendo. Ele conhecia o processo por ser um Espírito Cristo. Quando Kardec explica nas suas obras que é natural o processo da mediunidade, ele traz aqui uma relação de pensamento para nós muito interessante. Porque essa condição de nós estarmos aqui encarnados e recebermos essa orientação espiritual dos espíritos que ainda estão desencarnados e ficaram lá por uma questão natural de guiar-nos nesse processo de encarnação nossa, nessa missão que aqui desenvolvemos, é um processo natural. Então essa comunicabilidade com os espíritos ocorre não somente nos centros, nos terreiros, nos templos, nas igrejas. Ocorre a todo momento. Você acreditando ou não acreditando. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, o título desse trecho do Livro dos Espíritos é Influência dos Espíritos em Nosso Pensamento. Eu faço até um convite, leiam esse trecho, é umas 10 perguntas mais ou menos, aproximadamente nesse item do Livro dos Espíritos. A questão 459, ela já inicia fazendo uma pergunta. Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos? Há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu fiz essa palestra no Centro Espírita. Tem uma moça sentada aqui na frente, ela respondeu na íntegra o que estava escrito no Livro dos Espíritos. Na íntegra, falou palavras por palavras assim, o que estava lá. Até mencionei, o pessoal da frente é muito inteligente, né? O pessoal do fundão isso é coisa de professor, né? Ela falou:
mais do que vocês imaginam. Em determinados momentos, são eles que vos conduzem. Olha a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? A espiritualidade responde, muito mais do que vocês imaginam. Em certos momentos, são eles que escolhem, são eles que conduzem. Aí isso aí abre um campo de reflexão bárbaro. Quando nós estamos aí numa questão de escolha, será que somos nós que estamos escolhendo ou será que essa inspiração vem do plano espiritual? Não vai dar para saber, porque você pode achar que é seu. Mas dependendo de como você está ligado, de acordo com a sua fé, é muito melhor escolher em conjunto, principalmente com quem está olhando lá de cima, que a ótica é maior que a nossa, do que escolher de forma solitária. Por que eu falo isso? Porque a gente percebe, como começamos a nossa conversa, hoje o mundo está muito individualizado. As pessoas estão muito egoístas. E de uma certa forma, quando a gente entende que nós somos um grupo, como foi mencionado aqui no livro Minutos de Sabedoria, quando nós, diante de qualquer escolha, diante de qualquer início de trabalho, ou qualquer ação na nossa vida, nós nos ligarmos ao plano espiritual, através de uma prece, através de uma reflexão, através de um pedido mesmo, me ajudem, estou com dificuldade nessa escolha, o que eu faço? Qual o melhor caminho? E nós conectamos, pode ver que a inspiração vem. A inspiração vem. E aí, a assertividade é melhor. Só que infelizmente o oposto ocorre também. Infelizmente. Porque quando nós demonstramos medo, angústia, pavor, essa energia, essa sintonia propicia campo para espíritos que não são espíritos maus. Vamos quebrar essa questão, porque até a doutrina espírita explica que o mal, na sua essência, não existe. O que existe é o esclarecimento e o não esclarecimento. O conhecer e o não conhecer. As leis divinas. Quando não conhecemos, cometemos erros. A palavra pecado, pecare, significa exatamente isso, errar o alvo. Pecare significa errar o alvo. Quem erra o alvo é porque não mirou bem, ainda não conhece o caminho. E naturalmente se equivoca. Mas não se equivoca porque é mal. Se equivoca, erra, porque desconhece. E muitos espíritos que alguns de nós espíritas definimos como espíritos obsessores, e o espírita gosta de pôr tudo na conta do obsessor, né? Queimei o feijão. Ah, o espírito obsessor. Foi obsessor. Ele fez eu ir para... Sabia. Ele fez eu ir lá para assistir a TV. Eu me envolvi na TV quando eu vi o feijão queimou. Tudo é espírito obsessor, né? Entendam que esses espíritos que nós definimos em algum ponto como obsessores são espíritos que, como nós, também são portadores de determinados vícios e naturalmente eles se ligam a pessoas, seres espirituais que somos, que também apresentam esse determinado vício. Então, quando nós temos ligações espirituais com espíritos ainda viciados, é porque nós também somos viciados. E está tudo bem. Todos nós somos. A questão é, aí lembrando da questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais prático e eficaz de evoluirmos espiritualmente? Quando Kardec pergunta, quem responde é Santo Agostinho. E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente conhece nossos vícios e nossas virtudes, e a gente quer uma evolução espiritual, fica mais fácil
de eliminar gradualmente os vícios e constituir essas virtudes. E naturalmente nós vamos nos ligando a espíritos mais elevados. Essa relação de ligação com os espíritos, e aí eu faço o convite, leiam quando chegar em casa, da questão 459 em diante, mais umas 10 perguntas e respostas, sobre exatamente esse tema, influência dos espíritos em nossos pensamentos. Vou trazer só a primeira, porque a primeira eu acho que ela resume bem. Os espíritos influenciam em nossas atitudes e nossas ações muito mais do que vocês imaginam. Então imagina aquela criança, por exemplo, aquele jovem que está nessas festas conhecidas como raves, e ele está lá, diante de toda uma materialidade existente lá. E espíritos viciados estão lá para conduzi-los, esses jovens, para determinados vícios. Se não tiver a nossa reflexão para conduzi-los para o que nós entendemos como corretos, eles vão ficar nessas influências. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo que a relação de jovens que procuram qualquer tipo de religiosidade está cada vez mais diminuindo. Até por uma questão natural a tecnologia está falando mais alto que as religiões. Mas é preocupante isso. Porque às vezes eles ficam sem esse norte. E nem estou falando da doutrina espírita. Um norte que as religiões conduzem, que é importante. E quando nós tendenciamos muito para o lado tecnológico, para o lado material, nós perdemos esta relação com o espiritual. Então fica a reflexão. E das nossas ações. As nossas ações que nos ligam à espiritualidade. Boas ações, como foi mencionado no Minuto de Sabedoria, naturalmente nos ligam a bons espíritos. Porque a espiritualidade vem em nós, missionários. Verdadeiros missionários. E aí nos liga. Ao contrário, quando nós damos valor ao egoísmo, ao materialismo, ao consumismo, naturalmente nós nos ligamos a espíritos afins. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum, porque nós temos toda a infinidade aí, todo o tempo do mundo, como disse Renato Russo, temos todo o tempo do mundo para corrigirmos. Se não der nessa encarnação, dará em outra, mas entendam que essa encarnação é uma missão. Ela é rica, ela é valorosa. E é importante nós aproveitarmos. O ligar à espiritualidade, essa comunicabilidade com os espíritos, ocorrerá a todo momento. Nós acreditando ou não, nós buscando ou não buscando. O buscar direciona. O não buscar, nós ficamos aí aleatoriamente. E para já finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer uma história aqui, um exemplo, para definir a importância dessa nossa ação, da nossa atitude, diante dessa comunicabilidade dos espíritos. Certa vez, Chico estava passando por um momento de dificuldade com o seu animalzinho, o seu pet. Era um cão que ele tinha há muito tempo e estava doente. E o Chico, trabalhando muito, trabalhava no seu trabalho material e depois à noite ia para o Luiz Gonzaga, que era o centro dele, trabalhava até tarde da noite, e ainda chegava tarde em casa e ainda tinha que cuidar do animalzinho que estava doente. E aí uma vizinha, vendo essa dificuldade do Chico, ela teve uma boa ideia. A ideia dela foi a seguinte: vou ajudar o Chico. Vou ajudar o Chico. Ele trabalha tanto, vou ajudar ele. Ela foi lá e deu veneno pro cachorro. Na mente dela, ela estava ajudando. Eliminou o problema do Chico. O Chico chegou em casa, viu o cachorro desencarnado, ficou triste, mas entendendo o processo da vida, seguiu. Só que as pessoas foram lá e contaram para o Chico. Ele ficou desolado,
ficou muito triste pela ação, pela atitude da sua vizinha. Ele ficou com aquela mágoa no coração. E aquilo foi se estendendo. Em determinado momento, Emmanuel, seu mentor e guia espiritual, chega para Chico e fala: Chico, nós estamos com um problema. Qual? Está difícil trabalhar com você. Nós não estamos conseguindo essa sintonia que sempre tivemos, porque você está com mágoa no coração. Eu falei: o que eu faço? Você tem que tirar isso. Vai lá, pesquisa o que ela está precisando e atende ela. Que o Emmanuel quis dizer, une laços. Chico foi lá, entendeu o que ela precisava. Ela, carente financeiramente, ela precisava de uma máquina de costura para ajudar em casa, como costureira. Chico foi lá e comprou uma máquina para ela e deu. Pagou em não sei quantas prestações, Chico não tinha muito dinheiro, né? Quando ele dá a máquina, ela cria um laço de afeição com ele, e naquele momento do afeto, do carinho, da gratidão que ela teve por ele, aquele sentimento de mágoa se dissipa. E aí o Chico retoma os seus trabalhos de forma natural com a espiritualidade. Eu trago esse exemplo só para fechar aqui. Se Chico Xavier, em algum momento, apresentou essa questão e teve dificuldade com a relação com os espíritos que o atendiam, que eram diversos, Emmanuel, André Luiz, Meimei, etc., Dr. Bezerra. Imagina nós. Então nós temos que ficar atento ao que parte do coração, porque é através dele, da nossa mente, das nossas ações, que nós criamos essas comunicabilidades com os espíritos. Exercitemos. Gratidão.